Bem, meus amores, então vamos entender um pouco o que eram esses concílios. Então vamos lá. Para entendermos, nós temos que voltar no tempo, no ano de 325 antes de Cristo. Meu Deus, antes não. Depois, meus amores, eu me enganei, depois de Cristo, não é? Na época do imperador Constantino. O imperador Constantino, imperador romano, ele foi imperador do ano de 274 até... Foi uma época, né? Essa época toda, não essa época que ele governou, mas durante toda essa época, de 274 a 337 depois de Cristo. Nessa época, havia um imperador chamado de Constantino. Só que naquele momento da história, depois de Cristo, tá bom? Esquece o antes de Cristo. Depois. Só que naquela época surgiu um grande problema dentro do coração da Igreja Católica. Um problemaço mesmo. Houve um grande problema porque surgiram duas crenças. Crenças são aquelas coisas em que nós realmente acreditamos, que nós temos como certo e nós acreditamos mesmo. Então haviam duas crenças. A primeira crença dizia que Jesus era ao mesmo tempo uno e trino. Que é isso? Uno e trino. Ele era um, mas ele era um em três pessoas. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas em uma única pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa era a primeira crença. E essa crença era a crença adotada pela Igreja Católica. A Igreja Católica difundia, e difundia, ou seja, levava para todos os lugares e defendia esse pensamento de que Deus, de que Jesus era uno, de que Deus era uno e trino. E havia uma outra crença. A outra crença dizia que Jesus não era Deus e que Deus não era Jesus, que cada um era uma única pessoa. Quem defendia essa segunda crença, ou seja, quem defendia essa maneira, essa ideia, esse pensamento, o primeiro que defendeu foi um padre chamado Ários. Foi ele o primeiro que defendeu. De outro, vamos lá, deixa eu ver, Ário, o padre Ário defendia que Jesus não era Deus e que Deus não era Jesus, e sim que cada um era uma pessoa separada, que eles não eram três pessoas e uma única pessoa, que cada um era uma pessoa distinta. E como ele tinha muitos seguidores e as pessoas gostavam muito, e tudo que ele dizia era lei, então ele tinha muitos seguidores. E aí muitas pessoas, por respeitarem muito o padre Ário, começaram a aceitar aquela ideia de que Deus e Jesus eram pessoas separadas, que ele não era trino, que não era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles eram pessoas separadas. E do outro lado, tinha o padre chamado de padre Atanásio. Atanásio defendia a crença segundo a orientação católica. E o que orientava a Igreja Católica? A acreditarmos que Jesus, que Deus, era uma única pessoa. Era um em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que naquela época, como eles tinham muitos seguidores, naquela época não existia Instagram, nem Facebook, nem essas redes sociais da vida, mas eles já tinham bastante seguidores. E aí começou a ter um conflito grande. Porque de um lado tinham pessoas que diziam, olha, Deus é um, Jesus é o outro. Aí do lado tinha outros que diziam,
olha, Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma única pessoa. E aí a Igreja Católica, vendo que isso ia acabar dando em confusão, resolveu se organizar. Só que nesse meio tempo, o imperador Constantino vai e se converte ao cristianismo. E aí ele vai interferir nessa grande discussão, porque já estava mesmo rachando mesmo, causando uma divisão dentro da Igreja Católica. E aí Constantino vai lá e vai interferir, vai dizer, chega, nós vamos nos reunir em uma grande assembleia, na qual eu serei o presidente, porque agora eu já me converti ao cristianismo, então eu sou o imperador de Roma, então quem vai dirigir, quem vai presidir essa reunião serei eu. E aí ele presidiu essa reunião, e nessa reunião participaram 250 bispos da Igreja Católica. E depois de um certo tempo reunidos, e esse concílio ficou conhecido como Concílio de Nicéia, porque ele aconteceu na cidade de Nicéia. Então, ele recebeu o nome de Concílio de Nicéia. Foi o primeiro concílio da Igreja Católica. E nesse concílio, eles chegaram à seguinte conclusão: que todo e qualquer cristão católico iriam acreditar que Cristo Jesus e o Espírito Santo eram uma única pessoa. Que não havia essa separação. E que todas as pessoas que não concordassem com essa decisão iriam ficar numa situação muito difícil. E depois que todos eles concluíram que a crença que seria adotada de fato pela Igreja Católica era a crença de que Deus é uno e trino, uno ou trino, a outra crença precisava deixar de existir. E aí o que foi que eles fizeram? Depois de decidido no Concílio de Nicéia que a crença adotada pela Igreja Católica e por todos os adeptos da Igreja Católica seria a crença de que Deus é unitrino, Ário, lembra do Ário que defendia aquela crença de que Deus era uma pessoa, Jesus era outra? Ele foi exilado e todas as obras que ele tinha escrito até aquele momento foram todas queimadas. E a partir daquele momento ficou decidido que, segundo a crença cristã católica, Deus era uno e trino. Entenderam? O final não foi muito bom, né? Para quem... Todas as pessoas que são cristãos sabem que Jesus, quando veio, ele pregou o amor e para que nós pudéssemos viver em união. Ele não pregou desunião, não foi? Mas, infelizmente, a história e as pessoas que faziam parte daquela história tomaram essa decisão de exilar Ário e de tocar fogo nas escrituras dele, nos livros dele, não é? E assim também houve outros concílios, deixa eu ver aqui, alguns concílios, houve o concílio de Nicéia, em 325, que foi esse, houve o concílio de Trento, que eram os alicerces da igreja contra o protestantismo. Houve também o concílio de Latrão, que dizia o quê? Que trataram das questões de estrutura política e organização da igreja, com fortalecimento da hierarquia do Papa. Aí hoje houve o concílio de Lyon, que financiou as cruzadas. Houve o Concílio Vaticano II, não é? Que é uma abertura que a igreja dá para ter um diálogo com a modernidade. A igreja passa a falar uma linguagem que é mais próxima dessa sociedade que nós vivemos contemporâneo, que é moderno, a sociedade de hoje. Eles começaram a falar nesse mesmo pensamento, já voltando para o moderno, não é, que seria o novo. Tá bom, meus amores? Então, aí nós aprendemos a origem, não é? Aprendemos um pouco mais sobre a história da Igreja Católica,
Como surgiram os concílios? Agora nós já sabemos. Quando falarem o que é um concílio, você vai dizer o quê? Uma assembleia, uma reunião. E se estiverem falando de cristãos católicos, aí você já sabe que é uma reunião em que se reúnem padres, bispos, não é? Mas os concílios são os bispos que se reúnem. E aí eles passam um determinado tempo ali reunidos, estudando um tema, analisando um tema, até que eles voltam àquele tema. E se tiver uma grande maioria, aí há algumas mudanças na igreja católica, nas regras da igreja católica, na doutrina da igreja católica. Aprendemos, não é tão bom, não é tão legal, não é tão maravilhoso aprender. E lembre-se, meu amor, conhecimento não ocupa espaço, tá bom, meus queridos cidadãos? Conhecimento não ocupa espaço. E mais uma vez eu reforço aqui, nunca esqueçam de que todos nós somos cidadãos, porque temos consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. Nós sabemos quais são os nossos direitos, ótimo. E sabemos que temos deveres e precisamos cumprir esses deveres. E assim nós nos tornamos verdadeiros cidadãos conscientes, ou seja, eu tenho total consciência dos meus direitos e dos meus deveres. Meus amados, a nossa aula chegou ao final. Não precisa chorar, não precisa ficar triste. O mundo não acabou. Na próxima semana tem mais. Tem uma atividade super, hiper, mega maravilhosa para vocês responderem na página 53, tá bom, meus amores? Página 53. Vai lá, responde, letrinha linda, maravilhosa. Depois, se vocês se sentirem extremamente à vontade, tira aquela foto linda, posta lá no grupo. Belezinha, não é? Meus amores, nossa aula chega ao fim. Não esqueçam da atividade na página 53. Aproveitem esse restante de semana. Aproveita o final de semana, aproveita todo o tempo. Olha para o papai, para a mamãe, dá aquele abraço, beija. E não esquece, primeiro as obrigações, depois a diversão. Primeiro faz tudo o que tem que fazer, assiste a aula, faz as atividades, estuda, porque estudar não é só fazer atividade, estudar é fazer atividade, aí depois você volta, estuda o conteúdo direitinho, faz uma pesquisa na internet, tá bom? Olha só, você é um cidadão, então você sabe que o seu dever como aluno é assistir às aulas, participar das aulas, fazer as atividades, depois de feitas as atividades, volta, vai estudar o assunto, pesquisa. Esse é o teu dever como aluno, tá bom, meus amores? Então aqui, meus queridos, deixo um forte beijo. Já com bastante saudade. Mas na próxima semana tem mais. Tchau!